Segue lá. Então aqui uma recapitulação do que a gente já abordou. Primeiramente, as medidas descritivas dentro da estatística descritiva consistem em cálculos, procedimentos matemáticos que têm o objetivo de descrever o nosso conjunto de dados. Dentro dela, nós temos 3 grandes grupos. As medidas de posição estão preocupadas em localizar os dados dentro da escala numérica de valores que elas podem assumir. As medidas de dispersão vão avaliar a variabilidade dos dados e as medidas de forma estão preocupadas na sua distribuição. Dentro das medidas de posição, nós temos as medidas de tendência central, média, mediana e moda, que estão preocupadas em mostrar onde os dados se concentram. O nosso foco de estudo agora vai ser nas medidas de separatrizes. As medidas de separatrizes, elas têm o objetivo de trazer a posição do conjunto de dados, mas estão relacionadas a separar os dados em posições específicas. Aí nós vamos ver aqui a mediana, os quartis, os decis e os percentis. É onde a gente vai abordar principalmente o nosso foco na aula de hoje, no momento. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar com um exemplo, no nosso objeto de estudo, sempre na estatística, lembrando, a gente vai estar trabalhando com qualquer objeto de estudo, desde que eu consiga extrair dados, eu vou conseguir fazer análises, mensurações e utilizar a estatística descritiva ao meu favor. Nós vamos começar a abordar as medidas de quartis. Os quartis são semelhantes à mediana. A mediana, como eu já tinha abordado em algum momento, ela divide o nosso conjunto de dados exatamente em 2 partes iguais, 50% para cada lado. E todas as medidas que separam o conjunto de dados, no caso da mediana, ao mesmo tempo que ela é uma tendência central, ela separa o conjunto de dados exatamente no meio, ela também é uma separatriz, porque, como eu já disse, ela separa o conjunto de dados. E toda vez que eu tiver um conjunto de dados de um objeto de estudo qualquer, as medidas de separatrizes, elas precisam separar o nosso conjunto de dados quando eles estão ordenados em rol crescente. Essa é a primeira característica que você deve estar associando, tá? Quando você for trabalhar com medidas separatrizes, os dados devem estar em rol. Então você pode ter inicialmente um conjunto de dados qualquer, na ordem como eles foram coletados, e quando você for trabalhar com as medidas descritivas de separatrizes, você precisa deixar sempre eles ordenados o conjunto de dados. Se você tiver os dados brutos, como é este caso aqui, deve ser ordenado. Se tiver uma tabela de frequência, muitas vezes os dados já vão estar ordenados, aí você não precisa se preocupar muito com a questão da ordenação. Mas fique sempre atento com a ordem, porque a partir daqui é que você começa a localizar e calcular as medidas de separatrizes. Então vamos aqui para o quadro um pouquinho, vamos pegar esse exemplo e vamos desenvolver alguns raciocínios. Bom, as medidas de separatrizes têm o objetivo de separar o conjunto de dados em porções específicas. Separatrizes. Esse é o nosso foco agora. Entre elas, a primeira e a mais importante que nós iremos abordar são os quartis. Os quartis separam o nosso conjunto de dados em posições específicas. Como o próprio nome já diz, quartis, eles estão preocupados em separar o nosso conjunto de dados em 4 porções. Imagine que essa linha representa uma série de dados qualquer. Os quartis vão ter que separar esse conjunto de dados em 4 posições. Então, basicamente, para separar em 4 partes, quantas vezes eu preciso particionar? 3 vezes só. Então, existem 3 quartis em posições específicas. Eu vou ter o que a gente chama de quartil 1, ou o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Professor, qual que é o objetivo de ter medidas que separam um conjunto de dados em proporções específicas? Imagine que você está avaliando um objeto de estudo qualquer. Vamos dar um exemplo para a área de biologia. Por exemplo, a gente tem as maçãs, às vezes elas são divididas em categorias conforme o seu diâmetro, a sua dimensão. Imagine que você tem várias maçãs, você vai avaliar o diâmetro dessas maçãs e você quer separar em 4 categorias conforme o comprimento dessas maçãs. Aí você pode utilizar os quartis para achar a medida correta para separar em 4 categorias. E aí cada categoria vai ter um processo de industrialização diferente, o consumo vai ser diferente. É só um exemplo de uma aplicação, a importância de ter medidas que vão separar o seu conjunto de dados em posições específicas. Então essa é a ideia dos quartis. Se eu separo em 4 partes iguais, é o mesmo que dizer que cada fragmento desse conjunto de dados terá 25% do todo. Então, cada quartil, a distância entre cada quartil, vai ter 25% dos dados.
Isso é uma posição, uma referência que você deve ter. Agora a gente vai estudar cada um desses quartis. Nós vamos trabalhar dentro do exemplo que eu abordei com vocês. Dentro do nosso objeto de estudo tratado no slide. Primeiro quartil. O primeiro quartil, ele é a primeira posição da nossa divisão de dados e ele vai ter qual objetivo? Dentro de uma série de observações qualquer, o primeiro quartil vai dividir o nosso conjunto de dados na seguinte referência. Nós vamos ter 25% dos dados antes desse quartil e 75% dos dados, todo o resto estará depois desse quartil. Agora vamos pegar o nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo era o seguinte. Nós tínhamos aqui 9 observações, sendo que começava com a observação 0, isso aqui já pegando os dados ordenados. 0, o 5, e depois nós tínhamos o 10, o 15 3 vezes, o 20 2 vezes, e por último uma observação de número 30. Ó, aqui nós já temos uma série, um conjunto de dados qualquer avaliando o fenômeno. Nesse caso específico, era referente à quantidade de drogas apreendidas por semana. Nós estávamos dentro de um contexto de apreensão de drogas. Veja só, eu preciso saber qual dessas posição aqui, qual desse conjunto, dessa série de dados já em ordem crescente, eu vou separar exatamente os meus dados em 25% para um lado e 75% para o outro lado. Agora resta saber como é que isso funciona. Bom, é semelhante ao cálculo da mediana, tá? Porque ela é uma separatriz também, a gente já vai ver a relação dela aqui. Você primeiro precisa calcular a posição. Quando eu falo posição, ó, posição do quartil número 1. Você tem que achar a posição onde ele vai estar localizado. A posição número 1 é a seguinte. Você vai ter que pegar 25% dos dados, ou você pode pegar 25% de n mais 1, ou então você pode pegar n mais 1 e dividir por 4, porque 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Certo? N mais 1 por quê? Porque como os dados aqui estão em ordem brutas, você soma mais 1 para chegar na posição certa, assim como a gente fez com a mediana. N mais 1 dividido por 2 na mediana, porque particionava em 2. Ó, então você tem essa relação. O nosso conjunto de dados, o nosso N, se você contar cada observação, é igual a 9. E aqui, a posição do primeiro quartil, se você aplicar o cálculo, você vai achar onde vai estar localizado. Que nesse caso, 9 mais 1 dividido por 4, 10 sobre 4, que vai ser 2,5. Opa, o que é esse 2,5? É o valor do quartil? Não, não se confunda. Aqui a gente calcula posições. Você vai achar a posição desse quartil. Ó, primeira observação, segunda observação, terceira observação. 2,5 quer dizer que ele está entre o 5 e o 10. Então, o nosso quartil de número 1 vai estar aqui, ó. É a média entre o 5 e o 10, a posição onde ele se encontra. Nesse caso, você calcularia a média, 5 mais 10 dividido por 2, que daria 7,5. Então, nosso quartil de número 1 corresponde a 7,5. Tá certo? Essa é a forma de trabalhar e interagir com os quartis, com os dados brutos. Você tem que entender que ele é apenas uma medida que vai separar o nosso conjunto de dados numa proporção específica. Vamos agora fazer o mesmo raciocínio para os outros quartis. O quartil de número 2, veja que a gente vai ter a seguinte relação. Vamos vir aqui para o slide para trabalhar diretamente com o slide em cima do que a gente abordou. Ó, aqui é a nossa série de dados, a gente tem 9 observações. No primeiro quartil, como eu abordei no quadro, ó, você vai ver que vai achar ele na posição 2,5, entre o 5 e o 10. E aí simplesmente você tira a média. Quando ele dá fracionário, você vai pegar a média proporcional ali dentro do intervalo de valores que ele pode assumir. Sempre para o primeiro quartil você segue a regra de n mais 1 sobre 4 com os dados brutos. Aí você vai separar exatamente o nosso conjunto de dados. Ó, de 9 observações, 2 para um lado corresponde a 25% desse conjunto de dados. E as outras 7 observações, os 7 elementos restantes, correspondem a 75% do nosso conjunto de dados. Essa é a proporção adequada para 9 elementos. A gente segue com o mesmo raciocínio para o segundo quartil. Só que o segundo quartil ele vai dividir
Ó, se cada quartil pega 25% dos dados, 25 mais 25 já vai dar 50%. Então o segundo quartil vai dividir os dados exatamente 50% para cada lado. Opa, que conceito é esse aqui? É semelhante à mediana. E não é à toa, porque na verdade as duas coincidem, elas têm a mesma ideia. O segundo quartil vai dividir exatamente 50%, que vai ser correspondente à mediana. Nesse caso, como é que eu procedo? Simplesmente eu faço o n mais 1 dividido por 2, a mesma ideia do conjunto de dados que eu abordei no quadro para você. Então, o n mais 1, como é 9, mais 1, dividido por 2, que nesse caso vai dar 5. Opa, o que é o 5? O 5 é a posição do quartil, onde ele vai estar localizado. Quando é um conjunto de dados pequeno, facilmente você consegue chegar nessa informação visualmente, mas nem sempre isso vai acontecer. E aí você pode usar essa ferramenta matemática para achar a posição adequada que vai cortar o seu conjunto de dados na proporção que você quer. Nesse caso 5, tranquilamente, ó, a quinta posição vai ser o segundo quartil, que também corresponde à mediana, que nesse caso é o número 15, dentro dessa série de dados de 9 observações. Vai dividir o nosso conjunto de dados, 4 elementos para um lado, 4 elementos para o outro, vai dividir exatamente no meio. E o nosso terceiro quartil, vai pegar para o outro extremo. Agora, a ideia aqui é que no terceiro quartil, antes dele, nós vamos ter 75% e depois dele só resta 25% dos dados. É o contrário, o anteposto do primeiro quartil. Como é que a gente trabalha com ele? Ó, a posição para achar o terceiro quartil, a posição desse terceiro quartil basicamente trabalha com a seguinte relação. É 75% dos dados. Você pode pegar 75% e multiplicar por n mais 1, ou então você pode pegar 3/4 de n mais 1. Porque é a mesma coisa, é a equivalência, né, da fração ou o valor decimal. Você pode tirar 3/4 de n mais 1, você vai achar a posição exata que vai particionar os dados em 75% para um lado e 25% para o outro lado. Nesse caso, a gente tem 3 vezes 10, porque n mais 1 vai dar 10, 9 observações, né? Dividido por 4, 30 sobre 4 vai dar 7,5. O 7,5 quer dizer a posição onde ele vai estar localizado. Ó, observação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Então, entre o 7 e o 8, nós vamos ter o nosso terceiro quartil. Deixa eu apagar aqui. O nosso terceiro quartil. E aí, facilmente, eu já sei que é a média, só que como são duas observações iguais, o terceiro quartil vai ser exatamente o número 20. Na mesma proporção, veja só, agora a gente tem 75% dos dados antes desse quartil e 25% após. Com isso, o meu conjunto de dados vai ser particionado exatamente em 4 grupos. Eu tenho 3 quartis que vão separar em 4 partes, cada uma representando 25% do nosso conjunto de dados. São medidas de posição que separam em proporções específicas. Esse é o objetivo dos quartis. Bom, além dos quartis para dados brutos, a gente tem que ver como é que a gente trabalha com os quartis para as diferentes formas que os dados podem ser apresentados. A gente viu na forma bruta, ok, simplesmente a série numérica, mas uma tabela de frequência. Como é que eu detecto os quartis? Bom, é a mesma ideia da mediana, como a gente trabalhou com a mediana. Veja só, quem te dá a ideia de posições numa tabela de frequência é a frequência acumulada. A frequência acumulada é a informação mais interessante para achar as separatrizes de modo geral. Pode ser a frequência acumulada ou a frequência acumulada relativa, vai dar a mesma ideia. Nesse caso, você deve saber a proporção que cada uma separa certinho. Se você olhar pela porcentagem, nós vimos que até o primeiro quartil a gente tem acumulado quantos porcentos? 25% dos dados. O primeiro quartil separa 25%, depois dele o que resta é 75%. O segundo quartil, qual que é a ideia dele? Ele já vai ter acumulado 50% dos dados. E o terceiro quartil já terá acumulado 75% do conjunto de dados. Essa é a ideia, o mesmo conceito teórico que a gente já abordou, só que agora a gente está aplicando isso em uma tabela de frequência. Tá certo?
Então você analisa a tabela, olha com calma. Se você tiver a frequência acumulada é mais fácil, porque aí você pode olhar pela porcentagem. Caso você não tenha, é aqueles valores que a gente já havia abordado, 2,5, 5 e 7,5. Nesse caso, você localiza. Bom, para o primeiro quartil, onde eu tenho acumulado 25% dos dados? Veja que até a segunda linha, a observação de número 5, eu tenho acumulado quanto? 22%. Opa, não acumulou 25%. Isso quer dizer que ele não vai estar localizado aqui. Mas já na observação 10 já vai para 33. Então aqui já está acumulado. Que também corresponde ao número 3, que já acumulou 2,5, que vai dar ali a posição do primeiro quartil numa tabela de frequência. A mesma ideia para o quartil do número 2, acumulou 50% já na observação do número 15, e o quartil de número 3 acumulou 75% já na posição da observação do número 20. E aí você localiza os quartis, as observações adequadas numa tabela de frequência com os dados ponderados. Aí agora começa a complicar um pouco, porque a gente tem os dados agrupados. Nos dados agrupados, você não vai achar o quartil, você vai achar a classe quartílica, que a gente chama. Ou seja, é a classe onde o quartil pode estar localizado. Mas você não sabe exatamente onde ele está, você precisa calcular. E assim como na mediana, você vai calcular aqui pelo método da interpolação linear. Basicamente é assim que procedemos. Então a primeira coisa, localizar. Eu sei que o primeiro quartil capta 25% e o segundo quartil capta 50%. Veja que até a primeira classe eu captei 22% dos dados observados, então eu não vou ter nenhum quartil na primeira classe. Já na segunda eu tenho 67%, eu captei 25% e captei 50%. Nesse caso, então, 67% na segunda classe, 6 observações acumuladas, eu tenho 2 quartis aqui já. Eu sei que o quartil do número 1 e o quartil do número 2, que corresponde à mediana, está localizado nessa classe. Ao mesmo tempo, o terceiro quartil, que é 75%, vai estar na última classe, que já vai ter acumulado todo o resto. 75% vai estar incluso depois da segunda classe. Veja só, os dados agrupados sintetizam tanto a informação que eu não consigo saber exatamente qual valor que vai separar o nosso conjunto de dados em uma proporção específica, seja 25%, 50% ou 75%. Eu não consigo detectar isso. Nesse caso, eu preciso calcular a interpolação linear. A interpolação linear, ela se baseia na ideia de que você tem uma relação de igualdade entre a diferença do valor observado e sua respectiva frequência acumulada. Vamos desenvolver esse cálculo novamente, como a gente já havia abordado para a mediana, só que aqui para o nosso quartil de número 1. Vamos fazer aqui para o quartil de número 1. Vamos vir para o quadro, nós vamos trabalhar com a interpolação linear. Interpolação linear, que a gente trabalha com ela quando? Quando os dados estão agrupados e nós precisamos detectar dentro do intervalo qual é o valor que corresponde exatamente a esse quartil. Veja bem, eu já detectei que para o primeiro quartil de número 1, os dados estão concentrados, o quartil número 1 está dentro do intervalo de 10 a 20, onde o 20 não é incluso nesse intervalo. Ele está entre 10 a 20, só que agora eu preciso saber em qual posição exatamente ele corresponde. E eu sei também que dentro desse intervalo eu tenho uma frequência acumulada já de 6 observações. 6 observações. E antes, na classe anterior, eu tinha uma frequência, a classe anterior que correspondia de 0 a 10, eu tinha uma frequência acumulada de 2 observações. Então na primeira classe eu tinha 2 observações, na segunda classe eu tinha 6 observações. Essa relação é importante, porque eu preciso trabalhar com ela para calcular os meus quartis. E veja só também o que acontece. Eu preciso saber qual que é a posição, o número exato que o quartil estaria localizado para esses dados. O quartil de número 1 estaria localizado especificamente, aqui eu não preciso trabalhar com n mais 1, eu posso achar ele exatamente, taxativamente dentro do intervalo, eu posso simplesmente pegar o n e dividir por 4. Nesse caso aqui, o nosso 9 dividido por 4, que daria 2,25. Então a gente tem a seguinte relação do dado observado, seus limites na classe, com a sua respectiva frequência acumulada. A gente terá a seguinte relação.
Ó, o 10, até a observação 10, nós temos duas observações acumuladas. Eu sei que o primeiro quartil vai acumular, para dividir os dados em 25%, 2,25. E eu sei que até a 20ª observação número 20 quilogramas nesse caso, de drogas apreendidas, esse é o nosso contexto, eu sei que aqui o 20 já acumulou até 6 observações. Agora eu só estabeleço o cálculo da relação da interpolação linear. Como é que eu trabalho com esse cálculo? Basicamente, ó, eu pego a relação da diferença que eu conheço, do 20 para o 10, dividido pela sua respectiva frequência acumulada. 20 está para 6 e 10 está para 2. Essa igualdade dessa fração pode ser estabelecida igualdade com qualquer outro ponto dentro desse intervalo. Então eu vou estabelecer essa igualdade com o quartil de número 1, que é quem eu quero descobrir. E o quartil número 1 vai estar entre 10 e 20. Então eu pego aqui a diferença em relação ao 10, que é o limite inferior. E eu sei que o quartil número 1 é 2,25. Calculei aqui. O quartil número 1 está para a proporção de 2,25 e o 10 está para 2. Nesse caso, a gente agora só efetua o cálculo com calma. 20 menos 10, 10 observações, dividido por 4, porque é 6 menos 2. O primeiro quartil que eu quero descobrir, menos 10, e aqui vai dar 0,25. O 0,25 vai multiplicando para cá, multiplico 10, que vai dar 2,5. Então eu vou ter 2,5 dividido por 4, igual o quartil de número 1, menos 10. E aí aqui, eu fazendo a divisão, eu vou ter a divisão do 2,5 dividido por 4, eu vou ter 0,65. Então, ó, 10, o 10 para cá, que está negativo, passa para cá somando, 10 mais 0,65, o quartil do número 1 vai dar 10,65. Essa é a posição do quartil número 1, que ele vai estar localizado, que eu consigo detectar ele dentro do meu conjunto de dados. Aqui, desculpa, é 6,25. Uma pequena variação aqui, 6,25, se fazer a continha ali certinho, vai ter esse valor. Por enquanto, nessa aula mais teórica, a gente vai estar discutindo mais as interpretações que a gente tira desse valor e como que a gente detecta ele. Depois a gente aborda os cálculos com mais calma, faz o treino. O importante agora é você entender o raciocínio por trás, o que é um quartil, quais são as implicações, qual é a sua aplicação dentro dele e como é que a gente pode encontrá-lo. Esse é o método da interpolação linear. Você pode aplicar o mesmo cálculo proporcionalmente para qualquer outra posição do quartil. O quartil de número 2, você já sabe que é a mediana, corresponde a um valor 4,5, ele vai estar dentro desse intervalo, você efetua o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio. Bom, agora vamos seguir para outras medidas separatrizes. Aqui a gente vai abordar bem rápido, todas têm o mesmo raciocínio, desde que você entenda qual que é a proporção de valores que ela divide, você vai conseguir chegar fazer os mesmos cálculos. Ó, aqui nós temos os decis. O que são decis? O próprio nome já diz, posição de 10. Você vai separar o seu conjunto de dados em 10 proporções, ou seja, 10% cada um. Aí você tem o primeiro decil até o nono decil. Por quê? Para separar em 10 partes, você precisa cortar 9 vezes. E para achar o decil nos dados brutos, 10% vezes n mais 1. Você acha a posição do primeiro decil e olha no conjunto de dados. Se você tiver com dados agrupados, faz a interpolação linear com o valor correspondente a 10% da observação. É o mesmo raciocínio que você desenvolve para qualquer outro decil, qualquer outra posição de separatriz com a sua respectiva posição. Vamos seguir lá. Além dos decis, a gente tem os percentis, a mesma ideia. Eles são bem menos cobrados comparado ao quartis em prova. Tá? Os quartis são muito mais cobrados e têm muito mais aplicações na fórmula. Os percentis bem menos ainda que os decis. Na mesma ideia, aqui nós vamos fragmentar o nosso conjunto de dados em 100 partes. Para quebrar em 100 partes, eu preciso cortar 100 partes 99 vezes. Você tem que particionar o nosso conjunto de dados. Aí aqui eu peguei alguns exemplos. Quartil de número 5, 5%. Quartil de número 20, você pega 20% do n mais 1. E aí você vai achar o percentil adequado que vai particionar o conjunto de dados nessa posição. Veja só, o objetivo até o momento aqui era saber particionar o nosso conjunto de dados. E aí você vai particionar conforme a quantidade de vezes que você tem interesse.
Esse é o objetivo. E aí eu trabalhei com todo o procedimento matemático. Mas fique sempre na essência, tá? Do que essa ferramenta matemática tem aplicação no mundo real, que é o que a estatística quer fazer. Quer compreender o fenômeno, quer separar, a gente usa a ferramenta das separatrizes. E aí, aqui está os métodos matemáticos. Ó, aí aqui temos, supondo que essa linha é um conjunto de dados, temos a mediana, os quartis, os decis e os percentis, todos fragmentando o conjunto. Veja que a mediana coincide com o segundo quartil, que coincide com o decil número 5, que coincide com o percentil 50. Essa relação de igualdade é porque essas medidas vão separar o conjunto de dados em 50% para cada lado. Sempre vai ser estabelecida isso. Bom, junto a isso, eu quero trazer uma representação gráfica que é muito comum e muito utilizada. Depois que você conhece os quartis, ela é bem aplicada, que se chama o box plot. O box plot é uma medida que trabalha com os quartis como referência. Você vai encontrar ele no seguinte formato. Vai encontrar ele no formato de uma caixa, onde vai ter uma variação após essa caixa. Dentro dessa caixa vai ter um certo risco, que vai dar uma medida específica. Supondo que aqui a gente tem uma escala de valores, o box plot ele vai ser calculado conforme os valores da variável que você está mensurando. Vamos botar aqui a nossa variável. E você vai trabalhar com as medidas dos quartis. Por que as medidas dos quartis? Porque os quartis, como são medidas separatrizes, que estão relacionadas à posição do conjunto de dados, elas são menos sensíveis a valores extremos, elas são menos sensíveis a observações atípicas que possam vir. Então eles são os mais indicados para nos dar a ideia de onde os dados realmente se concentram e mostrar possíveis observações extremas, possíveis outliers. Além disso, os quartis também servem para identificar a distribuição, nós vamos abordar isso também em outro momento, a distribuição dos dados quanto à simetria, tá? E se você tiver um outro conjunto de dados, imagine um outro quartil posicionado aqui, você consegue ter ideia da posição dos dados, você consegue fazer uma comparação visual de onde os dados estão mais posicionados. Tá, como é que eu monto esse quartil? Basicamente, aqui nós vamos ter posicionado o quartil número 3, o final da caixa corresponde ao quartil 3. No meio nós vamos ter o quartil número 2, que é a mesma coisa que a mediana, e logo embaixo nós vamos ter o quartil de número 1. Os extremos aqui vão ser limites. Os limites que vão definir, tudo que estiver fora desses limites vai ser considerado um outlier, uma observação atípica, que a gente pode representar por pontinhos, ó. Geralmente, quando você olhar essa representação gráfica, bem cobrada em prova, tá? Isso aqui cai com uma certa frequência. Toda vez que você ver pontos indicados, é a representação gráfica que existem observações atípicas, observações extremas, que saem do padrão do fenômeno que você está estudando. A gente chama isso de outliers. O que pode ser essas observações atípicas? Pode ser desde um erro de observação, desde a pessoa que está digitando e passando no computador errou no teclado, como alguma coisa que represente esse fenômeno, que teve alguma normalidade e fez que essa observação saísse do padrão do que você está observando. Pode ser N motivos. O importante é que você entenda que ela sai do padrão e o box plot serve para identificar esses outliers. Então aqui embaixo nós vamos ter o que a gente chama de limite inferior e aqui em cima o limite superior. Esses limites a gente precisa ver como é que se calcula. Basicamente, o limite superior ele é baseado na seguinte ideia. Você vai pegar o quartil do número 3 e vai somar mais 1,5 vezes quem? A diferença entre os quartis. Isso aqui, mais para frente, nós vamos chamar de amplitude quartílica. O importante é que você entenda que a gente vai pegar o terceiro quartil mais 1,5 essa amplitude entre os quartis, porque a amplitude entre os quartis me dá uma medida de variação de dispersão mais centrada, mais fixa, menos vulneráveis a valores extremos. O que acontece? Pode acontecer que quando você faz esse cálculo, o limite superior vai ser mais alto do que a observação mais extrema que você já tem. Nesse caso, você vai usar aquela que mais limita. Ou seja, ou você calcula o limite superior, que vai dar um valor, só pegar os valores na fórmula e jogar, ou você vai pegar o x máximo, a observação máxima. Dessas duas, você vai trabalhar com a menor. Por que a menor? Porque é a que mais limita o nosso intervalo do box plot.
Então você vai ter essa alternatividade, ou você calcula pela fórmula, ou você vai pegar a observação mais elevada das duas, a menor, ou o cálculo, ou a observação mais alta do teu conjunto de dados. Aí aqui você detecta só observando. E o limite inferior trabalha com a mesma ideia, só que nós vamos pegar o quartil número 1, e nós vamos ter mais uma tolerância, agora subtraindo porque é para baixo, nós vamos ter mais uma tolerância de 1,5. O que? O quartil número 3 menos o quartil 1, a amplitude interquartílica. E desse aqui, você vai chegar num limite inferior. Só que se esse limite inferior for menor do que o x mínimo, você vai trabalhar com o x mínimo. Você vai sempre trabalhar com ou esse valor, aquele que mais limita a sua amplitude interquartílica. Então, desses dois, você vai pegar o maior, porque pegando o maior, você vai ter o menor intervalo possível aqui entre os quartis. Essa é a representação gráfica dos quartis. É a forma como você calcula. O novo que tem é o limite superior e inferior, mas os quartis é baseado nesses procedimentos que nós já abordamos. Você simplesmente achando eles, você consegue fazer o box plot. Outra representação gráfica também bem simples, que está associado, você pode encontrar, que é basicamente um box plot, é o esquema de 5 pontos. E o esquema de 5 pontos trabalha com a seguinte relação. O esquema de 5 pontos. Esse aqui você trabalha com a seguinte relação gráfica. Você vai encontrar essa representação e basicamente aqui você vai ter o limite inferior, que vai trabalhar com a mesma ideia, ou o mínimo ou o limite inferior, aquele que for maior, que mais limita. Aqui você vai ter o quartil número 1, a mediana vai estar posicionada aqui, o quartil do número 3, e o limite superior. Mesma ideia da representação do que um box plot, essa daqui vai ser representada pelo esquema dos 5 pontos. Cada vértice, e a mediana no caso no centro, vai mostrar uma medida de separatriz. Todas elas com o objetivo apenas de detectar valores extremos. Bom, essa aqui seria a nossa ideia geral sobre as medidas separatrizes. Basicamente, a essência que eu quero que você pegue é que ela vai separar um conjunto de dados em posições específicas e a matemática é a ferramenta, a forma como a gente trabalha para isso. Encerramos aqui, então, o nosso primeiro momento dentro das medidas separatrizes da estatística descritiva.